Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, Vini Pato aqui e hoje vim trazer um react para vocês. Nunca vi ninguém deixar de ser capitalista para se tornar um comunista barra socialista. Primeira vez, eu vi um podcast agora há pouco tempo do José Cobori, que comentou agora como foi essa transição dele. E eu vi um vídeo agora, um corte, não assisti ainda. Vamos assistir junto, quero ver como que funciona essa lógica, nunca havia visto, espero aí que essa seja a primeira vez e única, e agora vamos entender o que passou na cabeça dele para se tornar agora um marxista, digamos assim, se ele entende dessa forma. Vamos ver como ele se coloca e bora pro vídeo. Mas eu queria entrar, como se pediu minha opinião, num ponto de vista um pouco mais profundo, que é um pouco mais complexo. Existem algumas contradições no capitalismo. Uma contradição básica do capitalismo é entre a produção e a realização. O que é a produção? Uma empresa vai lá, você, né? Vai lá, compra os meios de produção, contrata a sua força de trabalho e começa a produzir lá o seu produto para vender. E aí, para você fazer isso, você precisa de mercado. Então, existe o que a gente chama de produção e a realização. A realização é quando você vende essa mercadoria no mercado. Para você vender essa mercadoria no mercado, você precisa de demanda. E a maior demanda da economia, dada a concentração de renda cada vez maior que existe na economia, o mercado consumidor, o grosso do mercado consumidor é a classe trabalhadora, são os trabalhadores. Só que para... Até aí estamos de acordo, né? Quem consome muito é a classe trabalhadora. Até aí, vamos lá. Você fazer a sua produção e colocar a sua mercadoria no mercado, você tem, por isso que chama contradições do capitalismo, você tem ali que fazer o quê? Você tem, obviamente, toda empresa faz para ter lucro. Para ter lucro, né, os detentores do meio de produção precisam contratar uma força de trabalho a um nível de renda que possa oferecer para ele uma margem de lucro, que a gente chama de, que é o mais valor. Então ele precisa sobrar uma margem de lucro para ele. Então ele, dada, né, o objetivo da produção, ele precisa contratar uma força de trabalho nos menores níveis salariais possíveis para que sobre muito mais lucro para ele. Com certeza, né? Então ninguém vai sair de casa e investir dinheiro em algo sem ter um lucro, né? Então ele precisa contratar pessoas, tomar um risco, né? Às vezes emprestar dinheiro, fazer acontecer, sair de casa para trazer lucro e conseguir pagar o salário dessas pessoas que estão trabalhando para ele. Até aí, vamos entender o raciocínio. Só que aí, na hora dele fazer a realização e colocar isso no mercado, ele depende da renda dos trabalhadores para consumir, dado que a maior grosso da demanda vem da classe trabalhadora, não são 1% mais rico que consome tudo. Pelo contrário, são os 90% mais pobres que consomem. Então existe essa contradição, porque em algum momento, para fazer essa realização, dado agora um nível salarial muito mais baixo, ele não consegue colocar essa mercadoria no mercado. Por que eu estou falando isso? Que aí você potencializa ainda mais esse tipo de problema, esse tipo de contradição do capitalismo. Porque, exatamente, acho que é o vídeo que eu falei sobre a financiarização da economia. Isso aqui é financiarização da economia, tá? O que você está dizendo? Para eu conseguir vender meu produto, dada uma demanda, eu começo a criar uma bolha na economia, porque como a renda das pessoas é muito baixa, né, e eu não consigo, nessa parte agora da realização, colocar o meu produto no mercado, o que eu começo a fazer? Eu começo a permitir que as pessoas se alavanquem. E aí eu crio produtos financeiros. Essa permissão que o governo, que os bancos dão para as pessoas se alavancarem e a contradição dele, que ele menciona, na qual as pessoas recebem pouco, na verdade, para um grande lucro das grandes corporações, também não corresponde, porque os impostos são muito altos. Então não é uma contradição do capitalismo em si, e sim dos grandes governos que colocam aí impostos exorbitantes, como aqui o próprio Brasil, o mundo inteiro, a maior parte dos países no mundo, grandes impostos. Então as pessoas, eles precisam, já que eles tomam o risco, contratar pessoas e ter um salário menor, porque eles precisam ter lucro para melhorar a operação dele, para reinvestir no negócio dele, para aquilo se perpetuar, para aquela pessoa continuar empregada. Isso nos dias de hoje, porque quando a AI entrar, né, a grande parte dos empregos serão sumidos, né, por um grande governo metacapitalista. Ou seja, transcender o capitalismo, como diria Olavo de Carvalho, com a globalização. Então, essas pessoas que se dizem capitalistas, as grandes corporações, na verdade, eles são metacapitalistas porque eles já transcenderam e agora eles querem fazer um sistema que eles sejam o monopólio, né? Então não tenham concorrentes. Então você vê que existe essa diferença que todo mundo acha que o sistema, por existir muitas empresas, é capitalista. Não. Se grandes empresas são detentoras de todas as outras, como no caso da BlackRock, que comanda tudo,
Logo, a gente não está num sistema fair, num sistema justo de livre mercado, né? Então, até mesmo quando nós achamos que estamos no sistema capitalista, nós não estamos. Então, vamos seguir aqui com o raciocínio dele e ver aonde ele quer chegar com essa mais-valia toda. Financeiros que tem, agora estou entrando em detalhe, para quem assistiu meu vídeo de quarta-feira, eu falo sobre isso, obviamente em 8 minutos eu não consigo explicar tudo, mas aqui vai uma parte da explicação, né? Dada toda a tecnologia e o capitalismo financeiro que a gente criou, de criação de produtos, de investimentos, produtos de crédito, produtos de consumo, o que eu faço? Uma pessoa ganha, sei lá, um salário mínimo, ela não vai conseguir comprar um telefone. Então o que eu faço? Eu começo a permitir a alavancagem dessas pessoas para comprar isso aqui. Nem que ele pague 3 para levar um, mas eu começo a permitir isso. Eu começo a fazer isso com o quê? Com produtos financeiros. Lembra lá que no vídeo eu falei, o mesmo preço à vista é em 10 sem juros. Isso é fraude, tá? Isso também, além de ser fraude na questão que ele está comentando, isso também é uma manobra dos bancos de fornecerem e imprimirem dinheiro. Então, eles estão imprimindo dinheiro, né, estão fornecendo crédito, eles estão emprestando, ou seja, quando você toma emprestado um dinheiro no banco e você deposita aquele dinheiro no próprio banco, ele te emprestou aquele dinheiro e você está deixando no banco. Então ele vai utilizar o seu dinheiro para emprestar para outra pessoa. Então ele duplica, triplica o capital que você está tomando emprestado. Então esse é o fator gerador de dinheiro que o banco fornece. Por isso que eles têm que ter depósitos à vista, uma quantidade de liquidez ou índice de solvência para fazer esses pagamentos, mas isso é uma manobra dos bancos. Isso não é do capitalismo, né? Não é o capitalismo que fornece isso. Grande parte dos governos que estimulam esse endividamento da grande população são governos socialistas que querem abaixar a taxa de juros na marra para conseguir aprovar crédito para pessoas que não conseguem pagar, e isso também tem a ver com o próprio banco que faz essa análise de crédito e também com o governo que mantém as taxas de juros diferentes do que elas deveriam estar, erroneamente baixar alguma forma para conseguir fazer com que as pessoas captem mais dinheiro e aqueçam a economia. Isso é uma tática que ele está tentando levar para o lado capitalista, mas também é uma manobra socialista para endividar você até o último que você não consiga pagar e fazer com que as grandes corporações sim ganhem mais dinheiro. Mas aqui ele está utilizando grandes corporações. A gente tem que entender o capitalismo também como o pequeno empresário, as pessoas que estão trabalhando, dando duro, abrindo sua pizzaria, sua padaria, seu cabeleireiro, fazendo acontecer no Brasil. Então, mais ou menos isso que nós devemos entender como sistema capitalista. Pensar em Nestlé, pensar em Apple, pensar em Microsoft, a gente está pensando nos metacapitalistas, que têm esse pensamento como dele. Como já diria Olavo, que eu já mencionei anteriormente. Isso é o capitalismo financeiro atuando para pegar uma boa margem desse produto, de quem produziu esse produto aqui, para ele, dada a possibilidade das pessoas tomarem crédito e se alavancar, comprar no cartão de crédito. Então o que eu faço? Voltando no simples, né? Eu tenho uma contradição entre produção e realização. Se eu produzir, eu preciso realizar, preciso vender a mercadoria. Como para produzir aqui eu pressionei a renda dos trabalhadores para eu ficar com uma margem de lucro, do outro lado, quando eu vou realizar... Tá vendo como ele fala que ele pressionou o salário dos trabalhadores ali para ele conseguir uma margem de lucro? E não é verdade. Os trabalhadores é oferta e demanda também. Então, se tem muitas mão de obra, se tem muitas pessoas querendo trabalhar em um determinado serviço, é lógico que aquele salário vai diminuir. Se tem muitas pessoas querendo aquela função, quando tem menos pessoas, aquele salário tende a aumentar, que é o que vai acontecer quando a inteligência artificial realmente toma conta. E basicamente aqui, quando ele comenta essa questão sobre o apertamento do salário para maior lucro dos empreendedores, é uma falácia, dado que os impostos são muito altos, a própria taxa de juros de dívidas que eles tomam são muito altas, então, que os empreendedores tomam. Então, claramente, não é um esganamento da força de trabalho, e sim um esganamento do governo contra o empreendedorismo, contra os empresários. É basicamente isso que ele tem que enxergar, e não olhar como a malícia ou com o pensamento de Karl Marx tinha lá, o conceito de mais-valia e o conceito também de pressão da classe operária contra, né? Então, essa luta de classes, voltar com esse diálogo que já foi derrotado há muito tempo pelo próprio Mises, né? Então,
É basicamente o que eu acho. Vamos entender aqui o que é o raciocínio dele completo. As pessoas, a renda mais baixa das pessoas não permite agora que eu coloque essa quantidade de produtos no mercado. Então é uma contradição. Teria que se resolver. Como que o capitalismo resolveu isso? Financeiramente. Por quê? Ele não consegue comprar isso aqui. Mas se eu tiver produtos financeiros de crédito que permitam ele comprar isso aqui em 48 vezes, eu vou vender. E aí eu, produtor, capitalismo industrial, vou conseguir realizar o meu produto com a minha margem de lucro, mas eu vou dar uma parte para o capitalismo financeiro, que vai conseguir colocar esse produto no mercado, esse meu produto físico no mercado, vai conseguir colocar e vai colocar também um produto financeiro junto. Então, quando o cara compra isso aqui, ele está comprando um produto físico e um produto financeiro, tá? Então, é essa a contradição que existe. Quando você permite... Ele tem toda a razão. O mecanismo financeiro realmente produz esse serviço financeiro, que é, na verdade, a contratação do parcelamento mais as taxas de juros, que é um produto financeiro de um banco, mais o produto mercadoria que ele comprou, o iPhone, nesse caso. Com certeza, ele tem essa razão. Mas as opções que as pessoas têm são a liberdade e a livre escolha de resolver contratar este serviço e pagar uma alta taxa de juros. E com certeza isso favorece também as grandes empresas que vendem esses produtos para a população. Concordo com ele, mas a gente tem que entender que isso parte do ponto da liberdade econômica da pessoa contratar, analisar e entender, ou até mesmo educação financeira. Se ela não tem, com certeza ela vai se endividar e ela vai criar uma bolha. E é mais ou menos o sistema que nós estamos vendo. Desde que o padrão ouro foi rompido, a impressão de moeda ela não tem lastro nenhum para ser impressa, logicamente gerou um endividamento. Então todos os países são endividados, as nações, as empresas crescem através do endividamento. É por isso que a gente trata muito aqui sobre o Bitcoin nesse canal. É por isso. Mas a gente não pode entender isso como uma ofensa ao livre mercado. O livre mercado, ele está aí feito para funcionar. As pessoas, se não estão satisfeitas com seus salários, elas simplesmente recusam o trabalho. Se elas precisam daquele pagamento e daquele salário, elas não conseguiram elevar seus skills, elevar sua capacidade de resiliência dentro de empresas e conseguir empregos sempre melhores, se ela não conseguir evoluir, logicamente ela vai ficar para trás. Isso é a lei da natureza. Não tem como você ir contra. Não adianta querer subsidiar essas pessoas, né? Então, não faz sentido. Mais um subsídio. A gente paga tudo que a gente já paga de imposto para subsidiar outras pessoas que nem trabalham, nem estão nem aí, ou porque ganham pouco. A gente tem que ajudar, com certeza. Legal. Mas conforme cada um pode. Agora, passar de um capitalista, de um economista, para um socialista, como vem essa crítica aqui, má fundamentada, eu acho, acredito que não está bem fundamentada até então, né? Porque eu até agora não consegui entender como essa mentalidade de um economista passou de capitalista para socialista, né? Basicamente, vamos continuar. Ainda securitizar essas dívidas, você já está no próximo passo. Eu permito que o cara compre isso aqui, sei lá, em 12 vezes. E também vou permitir que quem financiou esse cara comprar isso em 12 vezes, ele pode securitizar isso, ele pode embolar isso, criar um outro produto e passar o risco para frente. É isso que é os CDOs. É isso que foi feito com os CDOs lá no mercado imobiliário. Esse ponto que ele comentou foi a crise de subprime em 2008 que aconteceu, que as pessoas faziam hipotecas de suas casas, vendiam e as próprios bancos, agências reguladoras estavam ali ajudando a avaliar essas hipotecas. Então tinham pessoas que não tinham crédito, que não iam pagar, e mesmo assim eles davam dinheiro emprestados. Eles juntavam todas essas dívidas que eles chamavam de más dívidas, então, que eram junk, né? Seria lixo em inglês, então seriam ativos lixos, digamos assim. Juntavam todos esses em um pacote e vendiam esse produto financeiro para um banco ou uma outra instituição que queria investir nesse setor, e isso com avaliações de empresas de rating, trabalhando junto, avaliando esses ativos como bons. Então aí tem uma parte de uma corrupção também, né? Então a gente não pode entender, porque as próprias agências de rating, Moody's, Standard Poor's, estavam fazendo ali naquele momento avaliações desses ativos dizendo, não, é bom, ativo bom. Só que tudo ativos de pessoas, ativos para outras pessoas, mas eles estariam adquirindo passivos de pessoas que não iam conseguir pagar, certo? Então,
houve então uma corrupção, isso seria essa securitização que ele comentou. Então você passa essa dívida, eu parcelei em 12 vezes para você, parcelei em 12 vezes para o fulano, junto todo mundo que eu parcelei e passo essa dívida para outra pessoa, o risco para outra, a pessoa me compra mais barato esse risco. Então você está terceirizando, o fator gerador de dinheiro. Isso é um mecanismo financeiro, um instrumento financeiro criado justamente para poucas pessoas ganharem dinheiro em cima de muitas. Basicamente é isso, não tem novidade. O sistema capitalista não quer dizer que ele não seja cruel. Ele é cruel porque ele é a lei da natureza, o melhor vai sobreviver, os piores vão ficar para trás e conforme todas as ações naturais e animais que existem. Então os piores sempre são eliminados e os melhores sempre vão subir. Basicamente isso, meritocracia. Eu permito que as pessoas comprem via crédito imóveis, então já consigo colocar muito mais a contradição de produção e realização. Eu construo a casa, mas agora eu preciso vender a casa. Como eu construí a casa e eu precisei pressionar a força de trabalho para me vender o seu produto, que é a força de trabalho mais barata, para eu ter uma margem de lucro maior, agora eu não estou, em algum momento eu não consigo mais realizar o meu produto. Construir a casa eu não consigo vender. Por quê? Porque a renda da classe trabalhadora ficou num nível que eu não consigo vender tudo. O que eu faço? Cria-se um banco aí, cria um produto financeiro e permite que as pessoas comprem isso aqui, cobra a taxa de juros que vocês acham que vão cobrar, permita que comprem isso aqui e eu consigo desovar o meu produto. Faço a minha realização. E aí foram para o próximo passo. Bom, agora os bancos fizeram tudo isso aí, mas não quer ficar com risco. Então vou permitir que vocês envelopem isso, põem o nome bonitinho de CDO e vendem, inclusive, para o resto do mundo. Então tinha fundo australiano, que foi os primeiros a quebrar, né? Comprando esses CDOs, tinha fundo. Então, enquanto existe um fluxo, olha aí na primeira pergunta, o momento Minsky, né? Então, quando tinha um determinado fluxo de renda que conseguia fazer essa roda girar, tudo ok. Quando a taxa de juros chegou num ponto, veio o momento Minsky. Por quê? Porque agora o fluxo de renda para pagar toda essa engrenagem financeira que foi criada para poder vender os produtos, não está mais girando, né? Teve esse desequilíbrio, dado uma taxa de juros, ele girou e o que aconteceu? Quebrou. É uma bolha. Então, é uma contradição do capitalismo. Eu faço a produção... Isso não é uma contradição do capitalismo, é isso que a gente tem que entender. O capitalismo é você tomar risco, você emprestar, você investir, você gerar riqueza e valor para a sociedade. Você está gerando emprego. Agora, você colocar isso como a função do patrão pagar mal o seu funcionário, não é uma verdade em grande parte dos casos. Agora, exatamente nesse exemplo que ele deu, eu construí uma casa, eu já construí dezenas de casas para vender, já fiz isso muito. Então agora, pela segunda vez, então eu acabei de vender semana passada uma casa na qual eu tive prejuízo, quando eu deixo o meu valor aplicado e considero a taxa de juros. Então, eu tirar dinheiro, investir nos materiais, investir no terreno, investir na mão de obra para construir a casa, me gerou prejuízo, dado que se eu deixasse esse dinheiro parado no banco, rendendo a taxa de juros que está hoje 14,5%, muito mais. Então, a própria pessoa que trabalhou para mim para construir a casa teve mais dinheiro do que eu mesmo tive. Então, olha para você ver, não é a contradição do capitalismo, e sim a quantidade de imposto que eu paguei para vender aquela casa, ainda mais em CNPJ. Então, quando a gente está com CNPJ ativo, os impostos são muito maiores, ainda mais para construção civil, do que você construir como uma pessoa física. O INSS, que você tem que pagar de todo mundo, a própria Receita Federal, que faz um cálculo a maior que uma pessoa física receberia, porque você deveria estar pagando INSS, então tem ali todo um trâmite que você, na própria documentação da casa, você já deixa uma fortuna, certo? Então não é o fato dos empregados ou funcionários colaboradores estarem ganhando menos e o patrão muito. O patrão não está ganhando muito. A gente tem que entender que nós estamos falando do sistema capitalista, das pessoas que estão ao nosso entorno, das pessoas que estão na nossa cidade trabalhando, e não de pessoas que estão trabalhando na Apple, em empresas multinacionais, entendeu? Que vivem de pegar dinheiro emprestado e não pagar suas dívidas e parcelar em 1000 vezes, tomar dinheiro emprestado a juros mais baixos ainda, emitindo ações, fazendo IPOs. Então, é basicamente esse sistema financeiro, que ele pode até querer criticar, não colocar como o próprio modelo capitalista, né? Porque contra isso só o modelo socialista. E o modelo socialista a gente sabe que é até mesmo satânico.
para fazer a produção, eu preciso contratar a força de trabalho cada vez a níveis menores para sobrar mais lucro para mim. Só que como eu pressiono a renda da classe trabalhadora, eu não consigo desovar lá na frente. O produto que eu Não é você que pressiona a renda, é o próprio Estado que pressiona a renda. É o que você está começando a defender, você está mudando de ideia, que defende. Não é você pressiona a renda. Quem é que gosta de ver seu funcionário ganhando pouco? Não é? Ninguém gosta, né? Ninguém acha isso bacana. Isso é um fator necessário. Eu quero vender, que é a parte da realização. Então, a contradição entre produção e realização. Como eu não consigo vender, o que eu faço? Crio esses produtos financeiros aí para conseguir para que as pessoas consigam comprar se alavancando, comprando 2 e levando 1. Vai pagar o resto da vida, mas eu vendo. Só que não é uma coisa que parece infinita, é uma pirâmide. Você vende e o banco e as grandes corporações ganham muito, né? Você vende pelo preço que deveria vender. Quem ganha muito são os bancos com esse pagar 2, né? O dobro, que é a taxa de juros. Então, quem vai ganhar não é o empresário, é o banco. Isso aí, se colocar o banco, é empresário também. É o empresário, mas não é ele que eu estou defendendo aqui, né? Porque ele se enquadra nesse potencial metacapitalista. E aí, mas quem financiou isso aí não quer ficar com esse risco. Não, então eu vou permitir que ele envelope isso aí, passe esse risco para frente, vende para outro. Aí vai e vende para um fundo de investimento. Isso é uma contradição, gente. Isso não dá certo. Por isso que a economia é cíclica. Isso não dá certo porque o dinheiro não tem lastro. Ponto. Ele pode imprimir. Não é porque é capitalista ou não. Ele está conceitualmente aqui errado. Por isso que, voltando ao momento Minsky, a economia, o próprio mercado gera instabilidade na economia que produz as crises lá na frente. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam disso, de fazer o react, também mesclando com outras informações e notícias que nós vemos trazendo. Coloca aqui nos comentários o que você achou, se você concorda com a minha opinião, se você concorda com ele, se você também deixou de ser capitalista para passar a ser socialista. Deixa aqui e vamos discutir. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal